A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui no capítulo 7 de Lucas, no versículo 24 para frente. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saístes a ver no deserto, uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E aí aqui, continuando, no 29, e todo o povo que ouviu os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes, porque veio João Batista que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então aqui a palavra do Senhor nos mostra, Jesus aqui falando de João, falando que ele foi um anjo, que preparou o caminho para ele, que nascido de mulher não tinha ninguém assim maior que ele, mas no reino de Deus o menor era maior que ele, E mostrando para a gente aqui, quando o Senhor fala aqui dessa cana abalada, era uma ilustração, uma metáfora, falando aqui que as pessoas que foram ver ele esperavam ver uma pessoa inconstante, uma pessoa que não tinha firmeza, mas que mesmo ele sendo um homem que morava ali no deserto, que tinha uma vida difícil ali, ele era firme, em falar do Senhor, ele era firme no propósito, ele era fiel a Deus, o caráter dele era firme, não havia nele inconstância nem fraqueza, Ele era um homem que tinha ali o objetivo, o propósito de falar do Senhor, de pregar as boas novas ali, de preparar o caminho para Jesus. Ele era firme no que ele fazia. Então, as pessoas talvez iam ali achando que ia encontrar uma pessoa inconstante, que era Jesus quando usou essa ilustração, mas eles encontravam um homem firme, no que falava, a respeito de Deus, de Jesus. Então aqui Jesus também fala dessa geração, desse povo que era como criança, que fica sempre procurando recompensa, reconhecimento, pessoas que são como meninos mesmo, E também falou daqueles que recusaram, a Deus, que falava que João tinha demônio, Jesus se assentava com publicanos, bebia vinho, enfim, com pecadores. Então, para essas pessoas, nem Jesus estava certo, nem João,
E Jesus aqui mostra também essas pessoas de roupas finas, roupas, né, chiques, roupas, né, preciosas, que estavam ali nos passos reais, né, mas que não tinha nada a ver com quem era Jesus, né? Não aceitavam Jesus, não aceitaram João, não aceitaram Jesus, né? E então Jesus está mostrando a mesma coisa que nós vemos hoje, né? A gente vive as mesmas situações, só que numa proporção maior, né? O que Jesus estava falando aqui, estava vivendo, se multiplicou nos nossos dias, né? Então é isso, as pessoas são assim como crianças, são semelhantes a meninos, né? Vivem ali querendo reconhecimento, né? Querendo atenção, querendo, se lamentando, chorando. Infelizmente, né? A situação é a mesma. Jesus compara esse comportamento com de meninos, né? Pessoas que são infantis na fé, né? Então, assim, trazendo para nossos dias hoje, as pessoas elas têm o mesmo comportamento, só que de forma multiplicada, né? Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você, nós sejamos pessoas adultos na fé, não sejamos assim meninos, que a gente possa, em nome de Jesus, buscar todos os dias ter esse entendimento da palavra, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa ser adulto na fé, para que a gente não fique como essas pessoas que Jesus está descrevendo aqui no 32, no versículo 32, para que a gente não seja como esses que não aceitaram João, não aceitaram Jesus, né? Não ser como esses fariseus e doutores que rejeitaram o conselho de Deus, e isso eles acabaram provocando o mal contra eles próprios, né? E quando eles se recusaram a ter o batismo, né? Ali tanto de João como de Jesus, né? Então, para nós também prestarmos atenção, aqui quando Jesus falou da cana, né? Mostrando assim que essa situação era uma ilustração para mostrar uma situação de inconstância, mas não era o caso de João. Ele não era uma pessoa assim. Ele era firme no que ele fazia, né? No que ele falava, né? E ele verdadeiramente preparou o caminho para Jesus Cristo. Então Jesus fala que ele foi nascido de mulher, o maior profeta que andou na terra, e mesmo assim, no reino de Deus, o menor é maior que ele, mostrando assim que João, apesar dele estar ali preparando o caminho para Jesus, ele ainda estava na época da lei, né? E Jesus Cristo veio e trouxe a graça para nós, né? Então, mostrando assim que esses do tempo de Jesus Cristo, né? O menor é maior que ele, né? Essa mudança que houve, né? Da lei para a graça. Então, que a gente possa meditar e aprender com essa palavra, guardar no nosso coração, que o nosso coração seja boa terra e que receba essa palavra com carinho, com respeito, e que ela possa vir dar muitos frutos na nossa vida e na vida daqueles que nos escutam, né? Que a gente possa fazer a nossa parte como João fez, como Jesus fez, e Jesus deu uma ordem para nós sermos luz desse mundo, ser sal, ser tempero adequado, né? Pregar, falar para as pessoas, onde a gente tiver a oportunidade de estar ali, falando do Senhor, que a gente tem que falar para todas as pessoas, né? E crer que a gente planta, um outro rega, mas quem faz crescer é o Senhor, né? As pessoas, tudo pertence ao Senhor, tudo vem do Senhor,
tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã? Espero que você aprecie esse canal. Se você aprecia, participe aqui de algum jeito, compartilhando, dando um joinha, fazendo um comentário, para que esse canal avance e chegue para mais pessoas. Desde já que o Senhor te abençoe ricamente. Que tudo que é feito aqui é para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém.